Posso começar? À vontade, professor. A Vocês palavra é sua. estão vendo aí o primeiro slide, né? Bom, gente, boa noite a todos e todas aí que estão assistindo essa aula. Hoje são 19 horas e 10 minutos, e 7 minutos do dia 17 de novembro. Eu fui convidado pela coordenação do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho do IPOG para fazer uma palestra para vocês aqui sobre esse rompimento da barragem de rejeito, da B1, na mina Corpo do Feijão, aqui em Minas Gerais, no município de Brumadinho. Eu sou professor do IPOG do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, desde o primeiro curso, então já tem bastante tempo. Eu dou e estão se formando mais turmas, então eu vou falar um pouco sobre esse rompimento da barragem, depois eu vou, para finalizar, eu vou falar sobre um pouco da engenharia de segurança do trabalho e o curso do IPOG. Tá? Vocês vão me perdoar, eu estou meio febril, porque eu estou no meu terceiro dia de Covid, estou em casa, isolado, mas não poderia deixar de falar para vocês. Eu sou médico do trabalho, sou especialista em medicina do trabalho, sou mestre em saúde pública, tem alguns artigos escritos, alguns capítulos em livros escritos também. Durante o curso, eu até passo os livros para os alunos, são livros que são gratuitos. E também eu fui coordenador da comissão do grupo, eu fui coordenador da Comissão Permanente Nacional do Setor Mineral e coordeno o grupo técnico da nova redação da NR 22, tá? Então, eu estou coordenando esse grupo, né? E vou falar um pouco, então, dessa questão dos rompimentos de barragem. Rompimento de barragem aqui em Minas Gerais não é uma coisa nova para nós, né? Desde 1986 até 2019, né, nós tivemos aí 5 rompimentos de barragem de rejeitos de minério, todas com mais ou menos a mesma causa de ruptura. A mesma causa de ruptura foi a liquefação, né? Dessas 6 aqui, rupturas de barragem, eu participei, aliás, das 5 rupturas de barragem, conforme está no slide, eu participei do grupo de análise das 4, de 2001 até 2019, né? Que foi a barragem da Vale aqui em Fundão, morreram 270 pessoas, né? 127 empregados da Vale, no total de trabalhadores terceirizados também, perfazendo em 270 mortos, além dos trabalhadores, além de pessoas de uma posada que estava jusante da barragem. E a gente fala em 270, mas a gente conta 272, porque duas mortas, vítimas do acidente, estavam grávidas, então perderam os neném também, então são 272 mortos. Até o momento, nós temos quatro desaparecidos, né? O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, um trabalho muito incansável, que permanece até hoje, continua procurando restos mortais, estão faltando ainda 4 corpos a serem encontrados, né? Claro que acidentes desse tipo provocam danos ambientais também ao longo dos rios, né? Então, esse de 2019 foi um acidente com o maior acidente de trabalho do mundo, aliás, do Brasil, né, que aqui em Minas Gerais, e talvez do mundo, tantos mortos, né? O acidente de 2015 foram 18 mortos e ficou apenas um desaparecido, mas esse 2019 foi, em termos de número de vítimas, foi o maior do Brasil e o maior do mundo, né? E eu participei da análise desse acidente também. Isso está publicado, esse quadro aí está publicado num livro que a gente publicou um artigo, depois eu vou dar a referência para vocês. Bom, o acidente desse rompimento de barragem é um acidente ampliado, que a gente chama de acidente de trabalho ampliado. É um conceito
lá dos grandes acidentes, porque ele se originou de uma atividade de trabalho, né? Então, além de provocar um desastre ambiental enorme, né? Ele também provoca morte. Então, é um acidente de trabalho, né? De trabalhadores que estavam trabalhando, né? Na empresa. Ele é ampliado porque extrapola os limites da empresa, né? Ele atinge, né, outras comunidades, né? Então, ele provoca danos ambientais incalculáveis, né? No caso aqui, atingir um centro urbano, né? E as suas consequências, né, elas vão ocorrer, né, não apenas na hora do acidente, elas permanecem ao longo do tempo e do espaço, né? Então, por isso que ele é ampliado, né? Ele, ele, ele pega, no caso aqui, ele pegou todo um leito, né? 100 quilômetros do leito do rio Paraupeba, consequentemente, afeta a vida das pessoas, provoca alterações na saúde física e mental dessas populações e no meio ambiente, conforme a gente vai procurar demonstrar aqui. O outro aspecto que eu gostaria de lembrar também, introduzindo a nossa fala, é que acidentes ampliados, eles não possuem uma causa única, tá? Ele tem uma história. Eles resultam de uma combinação de fatores acumulados ao longo do tempo, tá? E essa origem ela pode ser explicada por decisões técnicas e organizacionais tomadas ao longo da história desse sistema. Ou seja, ele começa lá atrás, né? Conforme vocês vão ver aqui, começa no projeto, né? Começa no projeto de engenharia, e depois como esse projeto vai sendo tocado no decorrer do tempo. Essa aqui é a barragem de Corpo do Feijão antes do rompimento, né? Então, vocês veem aqui a barragem, né? A parte de rejeito aqui na parte superior, essa parte mais clara aqui a gente chama de praia, né? E fica uma água lá no fundo, a água nunca pode estar aqui na crista da barragem, ela tem que ficar lá no fundo, e a barragem era calculada para ter drenagem para isso, né? E essa barragem tinha uma característica que ela tinha logo na jusante aqui, ela tinha um sistema de deposição de minério, uma pera ferroviária, que era para transportar o minério, tinha aqui algumas estruturas, tinha aqui uma estação de beneficiamento, instalação de beneficiamento 1, e tinha outras estruturas, inclusive a área de geologia estava aqui. E ao lado dela tinha uma outra barragem, que é essa aqui, tá? Que colhia a água de drenagem dessa barragem da B1 aqui na chamada B6. Tá? Então, essas estruturas estavam muito próximas, né? E a estrutura administrativa dessa mina estava a 1 quilômetro da barragem. Então, ela estava muito próxima, né? Ela estava abaixo da barragem, a jusante da barragem, né? Então, tinha muita coisa. Oi? Perdão. O senhor já deu o seu play na sua apresentação para lá começar a rodar os slides? Já, ué. O senhor está passando seus slides aí? Estou. Para nós aqui ainda permanece no primeiro. Eu acredito que o senhor tem que dar no seu canto superior esquerdo, tem um sinal do lado da seta ali que é para fazer a apresentação. Não, mas está apresentando aqui, não está, não? Para nós aqui, não. O pessoal também não está, né? O pessoal podendo sinalizar aqui no chat. Vocês estão vendo aqui agora? Ele está no primeiro slide. Eu acredito, professor, que quando o senhor compartilhou a tela, você não compartilhou o modo apresentação, você compartilhou apenas o modo PowerPoint. Pode ser mesmo.
Espera aí que eu vou lá então de novo. Deixa eu ver aqui se eu consigo ajudar de alguma forma. Eu tô aqui no modo apresentação. Tá, eu tentei ajudar aqui. Vamos ver agora. Por favor, senhor, dê a sua apresentação aí. Vocês estão vendo agora aqui um quadro, não? Um quadro com uns anos aqui, 86 a 2019, não? Não, coloque de novo a sua apresentação, professor. Eu acho que agora vai dar. Deu aí? Não, ainda não. O título da palestra está aí, não? Não. Então eu vou sair aqui. Peraí. Deixa eu ver a apresentação de novo aqui. Eu estou abrindo a minha apresentação, tá? Uhum. Mas ela está sumindo aqui. Eu adicionei agora o senhor como co-host, né? Então agora ele tem que dar. Vocês estão vendo ali agora? Isso. Agora o senhor vai lá no canto superior, lá, ó, esquerdo, lá em cima. Vai ter Não, mas agora é só apresentar. Você não tinha me colocado como co-host. Eu acho que não. Vamos ver se agora vai dar. Agora vocês estão vendo aí, não estão o primeiro slide? Está vendo? Ele não está no modo de apresentação ainda. Vocês não estão vendo o título da palestra, não? Está aparecendo só o primeiro slide. E esse aqui, agora vocês estão vendo? Isso, agora está passando. Agora sim. Eu vou deixar dessa forma, tá? Porque quando eu coloco no modo apresentação, ele não passa, tá? Aqui é a tabela que vocês estão vendo aí, né? A tabela o quadro sobre os comprimentos de barragem que eu citei, né? Se vocês escutarem eu falar, os 5 comprimentos de barragem desde 1986 até 2019, né? Eu participei da análise desses últimos 4 aqui, de 2001, 2014, 2015, 2019, tá? Então, deixa eu só ver se eu consigo pegar o anotador aqui para ficar mais fácil. Bom, a barragem de Corpo Feijão foi em 2019, né? Vocês estão vendo aqui. Será que se eu passar para a apresentação, vocês vão ver? Eu vou ficar desse jeito, tá? Tá bom? Tá dando para ver? Vocês estão vendo? Oi? Nós estamos vendo sim, professora, a planilha. Tá, então, eu vou deixar desse jeito, porque quando acho que está dando algum problema, quando eu passo para o modo apresentação, ele parece que não está passando, né? Tá certo? Então, mas dá para ver bem assim, né? Tá certo? Dá sim, professor, dá para ver sim. Então, dessas barragens, eu participei da análise de 4, né? E essa do Córrego do Feijão foi a que teve o maior número de mortes, foi a maior, o acidente de trabalho com o maior número de mortes que teve no Brasil, né? Num acidente só. Foram 270 mortos, a gente conta 272, porque 2 pessoas que morreram eram mulheres que estavam grávidas, né? E até hoje continuam 4 desaparecidos, né? Foram encontrados restos mortais de 266 pessoas, tá? 127 eram empregados próprios da Companhia Vale, alguns 12 pessoas eram da comunidade, e o restante, né, dos mortos
uma boa parte eram de trabalhadores terceirizados, e a mina tinha muitos trabalhadores terceirizados, né? E como eu disse anteriormente, isso é um acidente de trabalho ampliado, porque ele extrapola os muros da empresa, né? Ele atinge, né, centros urbanos, ele atinge rios, ele atinge comunidades próximas ao rio, e ele tem como consequências não apenas aquela consequência imediata, o acidente, mas também as consequências ao longo do tempo, né? Então, você tem poluição do rio, perda da biota, né? Perda de vegetação, tá? Além de causar, como nós vamos mostrar aqui, alterações físicas e mentais das populações afetadas e alteração no meio ambiente propriamente dito, né? E como eu estava dizendo, vocês estão vendo aí a definição desse acidente. E esses acidentes, esse tipo de acidentes, como acidentes em plataforma de petróleo, acidentes em outras barragens, todas essas barragens que a gente analisou, a gente viu isso, né? Eles não têm uma causa única. Nós vamos procurar mostrar isso aqui para vocês, tá? Eles têm várias causas, tá certo? Que resultam de vários fatores que são acumulados ao longo do tempo, tá? Então, são fatores que vão se acumulando, tá? É aqui um engenheiro francês chama de Michel Loury, que escreveu um livro muito interessante. Eu vou deixar na referência para vocês aí, tá? O acidente ele incuba, então são fatores que vão sendo incubados ao longo da história do sistema, e que a origem desses fatores pode ser explicada pelas decisões técnicas ou organizacionais que foram tomadas ao longo do sistema, tá? Então, esse é um conceito, né, da origem dos acidentes de trabalho ampliado, tá? E eu vou procurar demonstrar isso para vocês durante essa nossa apresentação. Essa aqui, vocês estão vendo aí, essa é a barragem, né? A barragem de Córrego do Feijão, era essa barragem aqui, 320 metros de lado a lado, de crista, né? Ela tinha 10 alteamentos, ela foi alteada pelo método montante, nós vamos conversar um pouco com vocês sobre isso, né? É uma técnica de engenharia de construção de barragem. Então, você tinha essa barragem aqui, ela tinha 86 metros de altura, né? A barragem de Mariana tinha 108 metros de altura, era 48 metros mais alto do que essa aqui, né? Então, você tem essa parte mais clara aqui, que são os trejeitos arenosos, né? E tinha uma barragem ao lado aqui que recolhia, né? Que era encarregada de recolher a água que era drenada dessa barragem. Além disso, ela tinha aqui, né, uma pera, né, que a gente chama de pera ferroviária, onde os vagões de minério eram carregados e eram depois destinados à venda, né? E 1 quilômetro abaixo da barragem, que tinha todo o setor administrativo da empresa, restaurante, oficinas mecânicas, etc., né, que foram destruídos, completamente destruídos, com o rompimento da barragem, destruído pelos rejeitos, né? Então, esse aqui também é uma fotografia da barragem, né? Você tem aqui, a gente chama de ombreira direita, que é a parte direita da barragem. Aqui é a ombreira esquerda, tinha um lago no fundo, né? Aqui tem a praia, que são rejeitos mais arenosos. O rejeito de minério é basicamente constituído de areia, né? E aqui era a geometria dessa barragem, né? Ela tinha 3 alteamentos aqui, depois ela teve mais alteamentos, né? Ela tinha um recuo aqui, são alteamentos que a gente chama a montante, né? Ela começa daqui, e à medida que você vai acumulando rejeitos, você vai alteando, você vai aumentando esses taludes aqui, até chegar nessa geometria da barragem, né? Esse aqui é um frame do filme, né? Nós pegamos o filme do rompimento da barragem, a barragem rompeu às 12 horas e 28 minutos do dia 28 de janeiro de 2019. Então, esse é um frame. Ela rompe, né, abruptamente, né, faz uma liquefação, tá? E aí o rejeito desce numa velocidade muito grande. Ele saiu aqui, tá, a cerca de 80 km por hora e chegou onde estava a parte administrativa
e inclusive o refeitório, consultório médico, né? Aliás, a primeira vítima que foi encontrada foi a médica do trabalho da empresa. Então, ela sai rompendo tudo, sai a 80 km por hora, cada metro cúbico desse rejeito pesa 2,5 toneladas, então é muito denso, né? E ela destruiu, né? Ela destruiu toda essa estrutura aqui, bateu tudo aqui. Aqui ficou só um pedacinho dessa instalação de tratamento de minério, mas para baixo foi tudo destruído, né? Então, vocês veem aqui a fotografia pós-rompimento, né? Ficou um pedaço da ombreira direita aqui, a ombreira esquerda foi toda embora e o rejeito desceu todo aqui, né? Até atingir lá o refeitório, os escritórios, né? Essa lama chegou, né? Esse rejeito chegou lá na parte administrativa da empresa em 1 minuto, né? Não dava tempo de ninguém correr, né? Aqui também, essa fotografia também é minha. Aqui os galpões destruídos, tinha vagão aqui, resto de vagão de transporte de minério, locomotiva, foi tudo destruído, né? Então, essa é a característica da barragem, né? Foram liberadas cerca de 11,7 milhões de metros cúbicos, né, de rejeito, cerca de 65% do que estava armazenado desceu, saiu todo, né? Foram 270 trabalhadores, 200 mortes, né? E 258 trabalhadores, né? 127 próprios da empresa e o restante terceirizado. Foram lesionados com fraturas e outras lesões 64 trabalhadores, foram desabrigados 137 pessoas, né? E também atingiu, né, 380 quilômetros rio abaixo, né, até uma usina hidrelétrica, chamada Usina Hidrelétrica Retiro Baixo, que foi construída no leito do rio Paraupeba, né? E foram 17 municípios atingidos, né? Mariana foi por mais de 600 quilômetros, né, que o rejeito chegou na foz do Rio Doce, lá no Espírito Santo. No caso aqui, o rejeito não andou tanto, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, o que é um estudo que foi feito antes, né, de 2014, sobre o que tem de rejeito, tá? Em 4 tipos de barragens, tá? Mas só para chamar a atenção aqui, tá? A maior parte, 60%, né, é sílica, tá? Areia, tá? Porque a areia ela é um contaminante do minério de ferro. Então, o minério de ferro tem que ser apurado, né? Ele sofre um processo mecânico e químico de flotação para concentrar o minério, né? O minério geralmente é um minério pobre, com cerca de 35%, 40% de ferro, e depois que ele é concentrado, passa aí para 55%, 60% de ferro. Isso varia de minério para minério. E essa parte que não tem valor econômico é o rejeito, né? E aqui, só para vocês terem uma ideia, nessa tipo de barragem estudada por esse autor aqui, Andrade, 60% era areia, tá, no minério. Fica um pouco de ferro também, tá? A concentração não consegue apurar completamente o ferro. Então, fica um rejeito de ferro, né? No rejeito da barragem da Vale, cerca de 50% ainda era ferro, que dava para aproveitar. Então, era a barragem que começou o projeto era de 1976. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, né? Os aditivos colocados durante esse processo de flotação é amido, basicamente amido de milho, tá? Fubá, muitas vezes é fubá, esse rejeito tem um cheiro forte de milho, tá? De fubá podre, né? Porque ele fica armazenado ali. Tem algumas aminas, né? Éter-monoamina e o éter-diamina, que também são algumas substâncias químicas presentes nesse rejeito decorrentes do processo de flotação. O que é uma barragem? Como é que são os processos de loteamento de barragem? Nós temos basicamente 3 tipos de processo. Vou começar do mais comum, que é o chamado montante, que você tem a fundação da barragem, você tem um dique de partida, que ela é feita de material compactado, tá? E depois, à medida que o rejeito vai subindo aqui, você constrói um outro talude aqui em cima do rejeito. A hora que encheu,
você constrói outro talude em cima do rejeito, e assim vai andando. Por isso que ela chama a montante, né? Nesse caso aqui, esse tipo de projeto. E esses taludes que vocês estão vendo aqui, eles são construídos com o próprio rejeito. Ele tem que ser muito bem drenado, muito bem, ele não pode ficar saturado, porque senão ele liquefaz, né? Isso é a barragem mais comum, é um método mais barato de se fazer, era mais comum aqui na nossa região. Você tem um outro chamado ajusante, em que o dique de partida está aqui, à medida que vai enchendo, você vai construindo, tá? Com outro material, vai compactando para frente. Então, por isso que ele chama de jusante. Então, ela vai alteando por um método de jusante. Os taludes vão sendo colocados um em cima do outro. Tá? Aqui, não. Aqui, o talude é colocado em cima do rejeito. Na barragem montante, o talude é colocado em cima do rejeito. Na barragem jusante, o talude é colocado em cima de outro talude. Então, é um método mais seguro, mais caro, tá certo? Mas é mais seguro. E tem um outro, que é um processo misto, que a gente chama de linha de centro. Você tem uma parte que é em cima do rejeito, uma parte em cima dos taludes anteriores. Então, ela fica meio a meio, por isso que a gente chama de linha de centro. Tá? Então, no processo de barragem a montante, você tem, então, o dique de partida, o dique inicial, tá certo? Que a gente chama de dique de partida. Os rejeitos vão ser descarregados aqui por uns chamados espigotes, chama o nome técnico espigote, vai jogando aqui em cima a parte arenosa, tá? Eles vão ficando aqui aqui perto do rejeito, perto do talude, e a parte mais fina vai ficando no fundo, que é o chamado reservatório de decantação. A hora que chega aqui, nesse nível, você vem e constrói outro dique aqui, muda os espigotes, né? E continua o mesmo processo. Então, você coloca os taludes são rejeitos em cima de rejeito. Tá? É o alteamento a montante. Né? É o método mais vulnerável, tá? Isso já está descrito há muito tempo. Né? Ele tem a maior susceptibilidade a processos erosivos internos, chamados de piping, né? E pode liquefazer. Então, a liquefação é um processo que você sabe, o talude está muito saturado, e qualquer gatilho ele faz com que aquele material ele liquefaça. Tá? É mais ou menos o seguinte: você está numa praia, você está na areia ali da praia, próximo ao mar, naquela areia relativamente estável ali. Quando você começa a bater muito o pé ali, a areia não vai ficando molinha e você vai afundando na areia. Isso é o processo de liquefação. Tá? Esse método é o responsável, o maior responsável por acidentes já registrados com barragem, né? É o método mais utilizado, inclusive em Minas Gerais, agora está proibido, depois do rompimento da barragem de Fundão, foi proibido esse método. Né? Então, as barragens alteadas a montantes, elas têm que ser descaracterizadas, elas têm que ser desmontadas, vamos dizer assim. Tá? Tem um processo junto à Agência Nacional de Mineração, elas vão sendo descaracterizadas. Esses taludes vão ter que ser desmanchados, vão ter que ser retirados e tentar voltar aquela região para a natureza. Né? Ele é um método mais econômico, porque ele tem um custo inicial reduzido, né? E à medida que você vai gerando rejeito, você vai gerando minério, você vai vendendo esse minério, você então vai fazendo essa construção por etapas. Né? Ele é o mais inseguro, né, do ponto de vista estrutural e ambiental, isso está descrito por esse autor aqui, né? E também é o que apresenta maior risco de acidentes estruturais e ambientais, porque você não tem condição, você tem uma dificuldade grande de controlar a chamada linha freática. Eu vou mostrar para vocês essa questão da linha freática. Tá? E também onde ocorre vibração, seja sismo de origem natural, ou provocados por desmonte, por explosivo, próximo dessa barragem, passagem de veículos, né? Que é o chamado sismo induzido, veículos pesados. A mineração trabalha com veículos muito pesados, né? Então, esse método não é recomendado. Né? Também esse autor aqui, Galvão Sobrinho, tem uma publicação também mostrando que esse método não é recomendado, além de apresentar outras desvantagens, né? Porque
ele tem um menor coeficiente de segurança, porque em função da linha freática, em geral, essa fica muito próxima do talude, o talude é jusante ali, a superfície de ruptura passa pelos rejeitos sedimentares, né? E se eles não estiverem devidamente compactados e drenados, eles ficam mais sujeitos à liquefação, né? Segundo Galvão Sobrinho também, é a possibilidade de ocorrer o piping, né? O entubamento. O piping é uma erosão interna, tá? Que ocorre nos taludes, tá? E aí você começa a erodir internamente, vai erodindo, 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 até romper tudo, tá? Os dados que a gente colheu lá, né? Nós tivemos, como eu disse para vocês, esse tipo de acidentes, eles dependem, eles são construídos ao longo do tempo, são originados no projeto. Então, o projeto aqui é uma seção da barragem, né? Ela era dividida em quatro ou cinco seções. Então, esse era o projeto da barragem. O projeto inicial dessa barragem foi feito por um engenheiro alemão em 1976, quando a barragem operou. O projeto inicial ela tinha um dique, tá? Um dique que não tinha drenagem, tá? Porque, segundo o projeto, esse material ele era composto de materiais que eram autodrenantes, tá? Então, eles não fizeram um dreno inicial nessa barragem. E o projeto inicial era para ter 3 alteamentos. Tá? Era para ter 3. Essa mina era uma mina de uma empresa alemã que depois foi vendida para a Vale. Tá? Então, inicialmente, ela tinha um dique, depois ela foi alteada com uma linha de centro, e depois eles foram alteando a montante. Está vendo aqui? Ó, foram colocando os taludes aqui até ter 10 alteamentos. O projeto inicial, repito, dessa barragem era para ter apenas 3 alteamentos, depois ia parar. Tá? E depois a mina continuou operando e continuar, então, alteando. Tá? Pelo método a montante, cujas fragilidades nós acabamos de dizer para vocês aqui. Né? Então, um dos problemas é que a gente identificou que ela não tinha drenagem nesses diques iniciais. Tá? Não tinha nenhum desenho, projeto, tá? Não tinha nenhuma informação histórica de que tinha um sistema de drenagem nessa barragem. Tá? Isso aqui você tem que fazer uma drenagem de todos esses taludes aqui. Tá? Depois ela sofreu um afastamento do eixo, tá? Se vocês lembram daquela fotografia que eu mostrei, vocês viram que teve um recuo, e depois eles fizeram, né, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alteamentos. Né? Então, ao final, ela tinha 10 alteamentos. Aqui você vê também o que a gente identificou, que não foi respeitada essa praia mínima. O que é a praia mínima? Aquela parte de areia que fica próxima ao talude, ela tem que ter, no mínimo, 150 metros de extensão. Tá? Em vários momentos da história dessa barragem, tá? Aqui, 2002, 2006, 2012, tá? A água estava muito próxima ao talude. Tá? Ou seja, aquela areia, a praia, ela não existia. Ou, se existia, existia de uma forma muito irregular, como vocês estão vendo aqui, nesse slide aqui. Então, você tinha muito fino aqui, ó, né? Muito próximo à crista. Né? Isso foi decorrente de uma disposição de rejeitos aleatória. Ela não era regular. Então, muitas vezes, a praia ficava com extensão boa, às vezes ficava com uma extensão pequena. Tá? Então, aqui em 2014, vocês já veem aqui, que já tinha, né, tinha muita água aqui próximo, né, à crista da barragem. Aqui vocês veem aquele recuo que nós comentamos no slide anterior, o recuo que ela tinha. Então, a areia está aqui, e aqui é rejeito fino, com muita água. Né? Consequentemente, claro, todo mundo que faz engenharia sabe que essa água ela vai saturar
esses taludes, né? Esses dados que eu estou mostrando para vocês aqui, gente, tá? São dados que estão no relatório do acidente, do relatório da análise que o grupo do qual eu participei foi um grupo muito bom, né? Um grupo de 8 pessoas, 8 profissionais, né? Colegas nossos, que participou dessa análise, né? Então, está no relatório. O relatório é público, está disponível na internet, tá? Então, como eu disse para vocês, essa largura mínima, que é de 150 metros, aquela parte de areia, né, afastando a água do talude, ela tem que ser pelo menos 150 metros. Já em 2015, tá? Aqui eu mostrei para vocês 2014, né? Aqui está 2014, tá? 2015, o relatório ainda dizia que não estava sendo respeitada a largura mínima, tá? Ela apresentava uma largura de 100 metros, tá? Inferior, né, ao recomendado pelo Manual de Operação da Barragem. Tá? Por outro lado, também existiam várias sondagens dessa barragem, mostrando que a composição do rejeito era muito aleatória. Ela tinha vários tipos de composição. Tá? Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui para vocês, mas elas tinham... Então, você tinha várias camadas. Isso aqui são camadas, tá? Das sondagens, tá? Aqui é o que ele chama de CPTU, tá? É um tipo de sondagem. Mostrava, então, que tinha várias camadas, sendo que você tinha a parte cinza era um rejeito coesivo, com mais argila, a parte mais vermelha, vocês estão vendo aqui em várias partes, é um chamado não coesivo contrátil, né? E tinha a partezinha um pouquinho mais rosa aqui, era coesivo, também não coesivo. Esse tipo de material é o mais sujeito à liquefação. Então, ela tinha vários locais, tá? Todo barramento, né? em todo depósito de rejeito, ela tinha uma composição muito pouco homogênea. Tá? Esse lançamento errático fez com que houvesse a formação de que a gente chama de lençóis empolerados. Tinha várias camadas, tá? Muito saturadas, né? Como fosse lençóis freáticos mesmo, mas não é água pura, é um material muito saturado, né? Que a gente chama de... fazendo, então, essa deposição de lentes de rejeitos muito finos, né? Com menor permeabilidade, né? Então, a água não drenava, tá? Então, fazia o que se chama de lençóis empoeirados. E muitos deles vinham até nos taludes aqui, né? Ou seja, essa parte muito saturada de água ficou muito próximo aos taludes, né? Isso que a gente chama de linha freática, né? A linha freática ela tem que ficar o mais baixo possível, tá? Para chegar aqui nos drenos de fundo da barragem, mas, como eu disse para vocês, tá? Essa barragem não tinha dreno de fundo. Tá? Nós não encontramos no projeto esse dreno de fundo. Foram feitos também em 2017, então vocês estão vendo que tem uma história. Tá? Em 2017 foram feitos estudos para tentar rebaixar essa linha freática. O que é? Jogar essa linha freática mais para baixo aqui, para drenar aqui. Tá? Ela não podia, essa parte aqui, não, a linha freática não pode ficar junto aos taludes. Tá? Ela tem que ficar o mais baixo possível. Então, foram feitos alguns estudos, né? Como, por exemplo, um poste de rebaixamento, né? Isso a sugestão das consultorias que foram contratadas, várias consultorias, né? Aliás, consultorias muito boas, tecnicamente, né? Foram contratadas para fazer esses estudos, e uma das sugestões foram a realização de postos de rebaixamento que não foram feitos. Isso aqui não foi feito. Esse xizinho aqui não foi feito. O que é um poço de rebaixamento? Você faz uma drenagem vertical e vai bombeando essa água que fica nesse poço, como se fosse uma cisterna. Vamos dizer assim, em termos bem grosseiros, né? Como se fosse uma cisterna, essa água acumula ali lá no fundo e você vai bombeando. Então, você tinha que ter bombas com capacidade muito elevada. Tá? Então, os postos de rebaixamento, isso foi lá em julho de 2017. Em dezembro de 2017, sugeriram
também os postos de rebaixamento não foi feito. Tentaram aqui fazer uma berma de estabilização, ou seja, em cima daqueles taludes, lá colocar um outro talude na frente de tudo aqui, tá? Esse xizinho aqui tá na apresentação, ele aparece melhor. Essa parte rosada aqui seria, então, um talude ajusante em toda a frente da barragem para tentar estabilizar essa barragem, para tentar segurar esses taludes aqui que tinham sido construídos a montante. Tá? Então, ainda em dezembro de 2017, foi sugerido lavrar a barragem, ou seja, retirar todo o material, tá? Retirando, começando lá da elevação 929 metros, tá? Essa elevação ela é calculada pelo nível do mar, então ela estava a 929 metros acima do nível do mar. A primeira fase seria retirar essa parte aqui. Tá? Também não foi feito. Depois, a segunda fase, você a rebaixaria mais ainda, vocês estão vendo aqui, vai tirando aos poucos. Ó. Tiraria aqui, tá? Depois tiraria aqui, para rebaixar essa barragem. A terceira fase seria lavrar até o nível 899, também não foi feito. Então, as sugestões das consultorias foram sendo dadas para corrigir, tentar corrigir o problema dessa barragem, que já se sabia que ela existia há bastante tempo. Né? Outra foi fazer o retaludamento da barragem, fazer tudo de novo, também não foi feito. Né? Um retaludamento, como fazer uma berma de estabilização aqui, colocar material compactado aqui, ajustando a barragem, também não foi feito. Né? Depois foi feito uma outra empresa de consultoria propôs postos de rebaixamento, tá? Que houve uma fratura hidráulica, nós vamos mostrar para vocês essa fratura hidráulica, que a gente conseguiu obter a informação, tá? E até o dia 25 de 1 de 2019, que a barragem rompeu, né, no dia que não tinha sido feito, tá? No dia do rompimento não tinha feito. Né? Isso tudo era comunicado às gerências da empresa, né? Empresa grande, né? A Vale é uma empresa grande, uma empresa que tem um setor de geotecnia muito competente, tem profissionais muito competentes, né? E estavam cientes desse problema. Depois, a solução proposta pela empresa foi fazer drenos horizontais profundos, chamados DHPs. Tá? Em vez de fazer o poço vertical, faria drenos horizontais. Tá? Nos taludes da barragem, para tirar aquela água que estava lá acumulada. Né? Eles sabiam que tinha água acumulada. Né? Então, até maio de 2018, foram executados 14 drenos horizontais profundos. Contrataram uma empresa para fazer isso. Né? Eram drenos que tinham até 120 metros de extensão, então eram drenos muito grandes, era uma perfuração muito grande, né? Não é qualquer empresa que tem esse tipo de equipamento no Brasil. Tá? Então, no dia 11 de maio, tá? Na perfuração do 15º THP, né? Houve aqui, nessa região aqui, né? Houve a paralisação porque houve uma fratura hidráulica e a empresa de perfuração informou a empresa de consultoria, né? Que estava à frente agora dessas medidas de correção. Foi contratada uma outra empresa, né? Ao longo da história foram contratadas várias empresas, cada uma participou num determinado momento, né? E essa empresa, depois dessa fratura hidráulica, ela disse que estava muito perigoso, tá? Que a perfuração com água, tá? Com pressão, né? Água pressurizada, era muito arriscada e era, inclusive, desaconselhada, né? Não era recomendada por um documento do Departamento do Interior dos Estados Unidos. Né? Tem um documento mostrando isso aí, mostrando que nesse tipo de barragem você não pode fazer perfuração com pressão, com água sob pressão. Tá? Isso, e como sempre, né, gente, isso tudo é feito, tudo é informado para a empresa. Né? Isso não fica, essas informações circulam. Essa aqui é uma fotografia da época da perfuração desse DHP com 100 metros de profundidade. Né? A hora que perfurou aqui, tá? A água saiu aqui em cima. Tá? Então, você estava perfurando horizontalmente, né?
para alcançar aqueles lençóis empoleirados, aquela parte de água que estava acumulada na barragem, tá? E essa água surgiu aqui em cima, né? Que a gente chama de fratura hidráulica, né? Um fracking, tá? Quando aconteceu isso, a empresa falou, opa, está dando errado, vamos paralisar, tá? E essa empresa, então, ela saiu do contrato e contrataram uma outra empresa para continuar a perfuração com pressão com água, né? Então, a empresa de perfuração recomendou que a perfuração deveria ser a seco, tá? E a empresa contratada para fazer consultoria, ela insistiu em fazer perfuração sob pressão, tá? E aí, então, essa empresa saiu do contrato, a empresa de consultoria que estava à frente dos trabalhos, ela contrata outra empresa para fazer essa sondagem, né? Para verificar como estava, né? Eles tinham o chamado de ESIS, né? Ela contratou outra empresa para fazer o estudo de ESIS, né? Que é como estava e não como era o projeto, que o projeto a gente já tinha chegado à conclusão que não foi executado de acordo com o projeto, que é o chamado as-built, né? E também eles propuseram a instalação de piezômetros automáticos, são tipos de sensores que verificam a saturação ao longo da barragem, ao longo das diversas seções. A barragem tinha piezômetros manuais, que dependia do ser humano para medir, tá? E a empresa de consultoria, né? Ela propôs a perfuração também para a instalação desses piezômetros automáticos, que dá o dado online, real time, né? Não depende da pessoa ir lá e medindo periodicamente, né? Essa outra empresa contratada usa água para perfurar, né? Apesar da recomendação da empresa anterior dizer que não deveria ser feito com água, essa empresa continuou com água. Então, no dia 25 de janeiro, né, numa sexta-feira, a barragem rompe durante o trabalho de perfuração. Então, a gente acha que o gatilho foi essa perfuração, né? Então, você vê que ao longo da história, você tinha vários problemas na barragem, né? Canaletas assoreadas, né? Trincadas, né? São problemas que eram recorrentes, né? Nessa barragem. A Mariana também aconteceu isso, né? A saída de água com solo nas canaletas, né? É normal sair água da barragem. Tem que sair, né? De alguma forma tem que sair, tá? Mas a água, quando sai, tem que sair limpa, tá? Quando ela sai numa canaleta que suja, com solo, com fino, significa que vamos dizer, está havendo um processo de erosão interna, certo? Aqui você tem uma outra anomalia, que é a vegetação arbustiva. Você não pode ter arbusto, você não pode ter árvore, o menor pode que seja, na barragem, tá? Ela tem que ser toda gramada. Aqui você vê, já na crista da barragem, com a água acumulada na crista, né? Isso aqui são as válvulas dos pivotes, né? A barragem ela foi paralisada em 2016, tá? Deixaram de jogar rejeito nela em 2016. Depois do rompimento da barragem de Mariana, em 2015, a Vale, de uma forma muito responsável, eu digo, né? ela fez todo um rearranjo nas barragens dela, né? Verificando os problemas que tinham nessas barragens, né? E assim, então, a barragem de Brumadinho, ela deixou de receber rejeito em 2016, e aí foram feitos todos esses trabalhos de estudo, né? Para descaracterizar essa barragem. Aqui você vê erosões em alguns taludes, né? Surgências de água no talude, ou seja, surgência quando mina a água no talude, né? Tinha também gado pastando nas bermas, tirando a grama, né? A grama, as bermas é a parte horizontal, né? Que seria o talude, tem a parte horizontal, depois uma parte horizontal, talude, né? Aquilo que a gente mostrou nas fotografias anteriores, né? Então, tinha muito gado pisoteando lá, quebrando tubo, quebrando canaleta, retirando toda essa cobertura vegetal, fragilizando a barragem, né? Você tinha cupim também na barragem, você não pode ter cupim nem formigueiro, né? Você tem que tratar isso, porque e vai fazer
um buraco, né, no talude, né? Tinha também muita água no fundo da barragem, né? Tinha uma bomba que foi instalada lá para drenar essa água, mas ela apresentou problemas durante muito tempo. Algumas vezes ela apresentava problemas e deixava essa água acumular no fundo da barragem, né? Aqui você vê aí as investigações que foram feitas, né? Isso aqui é um desenho da barragem. Você faz investigações, né? E para verificar o fator de segurança. O fator de segurança ele é calculado a partir de vários dados. Eu não vou entrar aqui em detalhes aqui para vocês de Cone Penetration Test, o chamado CPTU, nem de Standard Penetration Test, chamado SPT. São vários dados que você coloca isso no sistema informatizado e calcula o fator de segurança da barragem. Tá? E essa barragem, numa condição não drenada, em dezembro de 2005, ela apresentou um fator de segurança de 1,2, sendo que o fator previsto na literatura internacional é 1,3. Então, em 2015, ela já estava com fator de segurança abaixo de 1,3. 2016, tá? Foi calculado, então, vários parâmetros, né? Um dos mais importantes é essa chamada razão de resistência não drenada. Tá? Então, eles calcularam essa razão de resistência não drenada em vários locais, tinha 0,23, 0,25, 0,30, e com esse tipo aqui de fator, tá? de razão de resistência, o fator de segurança estava 0,93, 1,4. Tá? Em agosto de 2016, né, a empresa, na época, tinha sido contratada, achou um fator de segurança, a razão de resistência de 0,36 e concluiu que o fator de segurança era 1,30. Então, aí ela deu a declaração de condição de estabilidade da barragem. Então, a declaração de condição de estabilidade da barragem é um documento que tinha que ser feito anualmente, depois passou para ser semestralmente, tá? No mês de março e no mês de setembro, tá? Por empresas de consultoria. Tá? Então, você, baseado nisso, você calcula o fator de segurança. Esse autor aqui, o Olson, tá? ele dizia que esse fator tinha que ficar entre 0,22, essa razão de resistência tinha que ficar entre 0,22 e 0,29. Depois, em 2008, ele fez outros estudos e dizendo que a razão de resistência não drenada de pico tinha que ficar entre 0,23 e 0,31. Tá? Então, tecnicamente, em setembro de 2016, essa declaração de condição de estabilidade da barragem não poderia ser emitida, mas foi baseado nessa razão de resistência de pico aqui, mas tinha outras regiões da barragem que não tinha um fator de segurança adequado. Tá? Porque você calcula isso pelas diversas seções da barragem. Tá? Você vai calculando isso, a empresa de consultoria fatia a barragem em seções. Né? Em dezembro de 2017, a mesma coisa, né? A razão de resistência não drenada de pico estava 0,24, tá? Em dezembro de 2017, o fator de segurança, então, seria, por esse cálculo, 1,30, 1,06, aliás. Repetindo aqui, o 1,30 é o mínimo, era o mínimo previsto na literatura internacional. Tá? Depois do rompimento, houve outras mudanças de legislação. Atualmente, o fator é 1,5. Tá? Mas, na época, até se aceitava até 1,3. Então, isso aqui é o sistema de computação, tá? Que é utilizado, né, para calcular isso. É um sistema de computação pesado, bem pesado e caro, tá? Para fazer esses cálculos. Tá? Na seção EE, tá? O fator de segurança era 1,09, tá? Abaixo de 1,30. Tá? A razão de resistência não drenada de pico estava 0,26. Tá? Em setembro estava 1,09. Então, abaixo do 1,3. Tá? Em 2017, no final de 2017, um painel nacional da empresa, a empresa tinha consultores muito competentes, né? Inclusive com consultores internacionais. Tá?
Esse painel de 2017 recomendou aumentar o fator de segurança da barragem, porque eles achavam que o fator estava baixo. Em 2018, tá? Foi feito, então, um painel internacional, tá? Com consultores internacionais, né? De geotecnia, geologia, etc., que também solicitou providências para aumentar o fator de segurança dessa barragem. Tá? Tinha uma empresa contratada, que eu estou chamando de empresa A aqui, empresa A, que emitiu laudos de estabilidade em 2016, 2017 e março de 2018. Tá? Empresa muito boa, diga de passagem. Tá? Ela emitiu as declarações baseadas nos dados da Vale, fazendo uma média. Essa empresa não colheu o material em loco. Tá? Foram dados colhidos pela Vale. Tá? Essa empresa estava analisando os dados para a declaração de condição de estabilidade em setembro de 2018, tá? E essa empresa estranhou os DHPs instalados, tá? Sem o conhecimento dela. Ela não sabia, né? Era uma empresa de consultoria, mas ela não sabia que estavam sendo instalados aqueles DHPs. Tá? E ela ficou, então, desconfortável. Né? Nós entrevistamos, está no relatório, isso é público, como eu disse para vocês, e ela achou que esse fator de segurança de 1,09 não estava legal. Tá? Aí, também tinha uma outra empresa, também muito boa, né? Estava trabalhando na coleta dos dados, né? Porque a empresa que fornece a DCE, ela contrata outras, né? Para fazer a coleta de dados. São empresas especializadas, que têm expertise para isso. Essa empresa também estava trabalhando nessa coleta e também, nas palavras dele, se mostrou desconfortável com esses dados colhidos. Tá? Não está legal, né? Então, ficou desconfortável. Em setembro de 2018, tá? Então, a empresa A, tá? Estava, vamos dizer, desconfortável, né? A palavra que usaram para nós foi essa. Então, a Vale dispensa essa empresa, tá? E contrata outra. Tá? Que estava fazendo os estudos para a declaração de condição de estabilidade de setembro. Como eu disse para vocês, a DCE tem que ser dada em março e em setembro. Tá? Essa empresa, então, essa nova empresa, calculou o fator de segurança para resistência não drenada em 1,05, tá? E os dados que ela analisou estavam em 1,09. Tá? Então, falou, não, o fator aqui nessa barragem é 1,05. Como ela está em 1,09, ela deu ok. Tá? Mas esse autor aqui, o Wilson, que é um autor internacionalmente conhecido, tá? Preconiza o fator para 1,30. Tá? A empresa, ela então utilizou outros autores, não utilizou o Wilson, tá? Utilizou outros autores, tá? Para calcular o fator de segurança, inclusive descartando alguns dados laboratoriais. E é importante enfatizar que a norma da BNT não estabelece o fator de segurança para resistência não drenada, deixando a carga, então, do profissional consultor. Tá? Então, a norma da BNT, né, que para barragens em condição não drenada, você tem a condição drenada e não drenada. No caso dessa aqui, era não drenada. A norma da BNT não era silente com relação ao fator de segurança para a condição não drenada, deixando a carga, então, do consultor. Então, esse consultor fez isso. Tá? Professor, Oi? vamos fazer só para a gente não perder o time aqui, ó. Tem uma pergunta, se o senhor puder rapidamente aqui interagir, Claro. do Carlos, tá? O Carlos pergunta, ó, algum técnico, engenheiro, sofreu alguma sanção em decorrência de permitir que incidente ocorresse? Carlos, isso está na apuração no Ministério Público Federal, tá? E na Polícia Federal. Coincidentemente, o relatório da Polícia Federal publicado o ano passado, né? O ano passado? Acho que foi o ano passado, 2021. Agora eu confundo se é 2021 ou 2022, minha cabeça não anda. Ela concluiu a mesma coisa, tá? Então, tem lá, aí é questão policial, tá?
Então, estão lá respondendo a processos na área civil e penal. A gente não entra nessa seara. As nossas análises não são feitas para apontar culpados, são feitas para analisar as causas, né? A culpa culpada é a polícia e o juiz, tá? Mas isso foi levantado, né? Essas, vamos dizer assim, as omissões que ocorreram e quem vai ser responsabilizado, isso não é da nossa alçada. Eu não me dou o direito de dizer foi fulano culpado. É muita coisa que vai juntando, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu vou te dar um dado aqui. A área de engenharia de segurança da empresa não sabia do que estava acontecendo aqui com essa barragem do jeito que a gente está descrevendo aqui. Eles não sabiam, tá? Eram profissionais de segurança muito competentes, mas esses dados não eram passados para eles, tá? Então, eles não sabiam. Eles, eventualmente, iam lá para ver alguma atividade na barragem, né? Vai construir uma canaleta e tal, e vão ter segurança, engenheiro de segurança, para ver se pode ou se não pode, mas eles não sabiam disso, tá? Tá? Então, assim, a empresa de consultoria, tá? Ela deu um laudo dizendo que tinha obedecido os critérios de Olson em 2001, mas não obedeceu. O critério de Olson, como eu disse para vocês, o fator de segurança é 1,3. A barragem estava com o fator de segurança 1,09. Tá? E na conclusão, tá? Do profissional responsável por essa última empresa de consultoria, né? se redigiu que concluiu-se que a porção suscetível de rejeito é bastante reduzida, de forma que foi verificado o potencial de liquefação. É potencial. Mas ele deu a declaração. Tá? Ele deu a declaração. Ele deu a declaração em setembro de 2018, né? Em março de 2019 teria que ser feito outra, mas ela rompeu em janeiro de 2019. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Carlos, eu acho que não, mas eu não tenho condição de dizer assim, como é que está o processo na esfera federal, porque isso, em função de ter sido, em função de todas as características do acidente, inclusive destruição ambiental, isso está na esfera federal, pelo Ministério Público Federal, tá? Na Justiça Federal e a Justiça também estadual aqui também. O Ministério Público Estadual, nós trabalhamos junto com eles também, né? Bom, se o fator de segurança era 1,09, não podia ter dado a declaração de condição de estabilidade. Essa consultoria citou dois autores aqui, o Leschinski e o Albaen, aliás, tá? Usou esses dados desses dois autores aqui, dizendo que o fator de segurança mínimo seria 1,05. Ele calculou 1,09, então 1,09 era maior que 1,05 e a empresa deu ok, tá? Mas o artigo desses autores aqui, né, nós tivemos acesso a esses artigos todos, nós analisamos centenas de documentos, milhares de páginas, e esse artigo não fala em fator de segurança mínimo. Tá? Então, no nosso entender, né, não poderia ter sido emitida a declaração de condição de estabilidade. Né? Essa declaração de condição de estabilidade era depositada por lei na Agência Nacional de Mineração. Tá? A Agência Nacional de Mineração, o antigo Departamento Nacional de Produção Mineral, é que controla tudo isso. Tá? Essa declaração é depositada lá. Recebeu a declaração de estabilidade, condição de estabilidade, ok. A Agência Nacional de Mineração, ok. Tá? É uma autodeclaração. Né? Vocês já perceberam aqui que é uma autodeclaração. O outro problema que aconteceu também é que nos últimos 3 meses de 2018, choveu muito na região. Tá? Isso contribuiu, né, também para aumentar a saturação de uma barragem que já vinha se demonstrando saturada ao longo do tempo. Tá? E aí, em janeiro de 2019, eles estavam fazendo essa perfuração aqui com água, uma perfuração de 89 metros de profundidade, tá? 89 metros, tá? Na altura do 8º alteamento, né? Aqui é o 9º, aqui é o 10º, na altura do 8º. Logo após a ruptura, nós entrevistamos o operador dessa sonda, né? Que era uma empresa
uma empresa terceirizada, contratada pela consultoria. A hora que ele acabou de fazer essa perfuração, a barragem começou a dizer, ele começou a sentir a barragem tremer, ele correu, e aí a barragem ruiu, né? Teve essa ruptura. Então, assim, os fatores causais, né, que a gente concluiu na investigação desse acidente, né, e que agravou as consequências do acidente, secundariamente, né, foram as distorções do cálculo do fator de segurança. Eles não sabiam a geologia local, não sabiam como é que tinha sido construído isso, né? Houve um lançamento irregular de rejeito, né, fazendo que não houvesse obediência à largura mínima da praia. O sistema interno de drenagem, sistema de drenagem interno e superficial estava mal conservado, era insuficiente. Demoraram a fazer o rebaixamento efetivo da linha freática, não chegou a fazer, na verdade, né? Tinham anomalias que eram recorrentes, né? Cupim, formigueiro, falta de grama, etc., né? A empresa não tinha um plano de emergência, de contingência desse rompimento, né? Os piezômetros, o que a gente chama de equipamentos de auscultação da barragem, também eram deficientes, né? Os piezômetros, às vezes, não estavam com problemas, os indicadores de nível de água, inclinômetro mal colocado, tá? É o que a gente chama de os equipamentos de auscultação da barragem, tá? Tecnicamente, né? E a gestão de segurança e saúde também era precária nesse sentido, né? Isso tudo são fatores que foram contribuindo, né? Então, o nível de fragilidade dessa barragem, né, era realmente alarmante, né? Vários estudos, né, que foram feitos, né, contratados pela empresa, a empresa teve acesso a esses estudos, né? Realmente, a gente dá para vocês concluírem aí que realmente era muito complicado essa barragem, né? Lá no ela já deveria ter acionado esse plano de emergência, né? Lá em 2018, quando houve aquele fraturamento hidráulico, né, que já demonstrava assim o início do rompimento, né? E eles já deveriam ter retirado todo mundo a jusante da barragem, interrompido as atividades, tirado o pessoal do refeitório, oficina, etc. Que é um plano de emergência, né? Que hoje tem um documento que chama Plano PABM, PAIBM, Plano de Atendimento à Emergência em Barragem de Mineração. Isso tem que estar tudo escrito no plano. Tá? Se ela romper, o que vai acontecer, onde vai ser destruído, como é que nós temos que fazer para tirar as pessoas. Tá? Então, assim, a gente acha que houve essa falha, né? Digo aqui, o que nos deixa assim, incomodados é que os profissionais da Vale eram e são profissionais muito competentes. Isso a gente tem que falar, né? E o que deixa a gente admirar de ver como é que as coisas não foram sendo valorizadas, né? Eu vou correr um pouco aqui, porque eu quero falar um pouco das consequências também e falar depois da questão da engenharia, né? Então, houve vários impactos, né, no sistema fluvial, né, deposição de sedimentos do rio, deposição nas planícies de inundação. O rejeito vai todo para as beiradas do rio. Esse rejeito ele não cresce nada, ele é estéril, né? Como eu disse para vocês, 60% é areia, então não nasce nada, né? Então, destrói tudo isso, né? Então, esses sedimentos, além de estar na planície de inundação, elas se extravasam para outros locais, além da planície de inundação. Então, você faz um pacote de sedimento ao lado, nessa região. Depois eu vou deixar referência para vocês. Que analisou mais a barragem de Mariana, tá? Mas as consequências são idênticas, né? Você tem morre gente, né? Destrói a estrutura pública, né? Destruiu lá parte da área urbana da cidade de Brumadinho, né? Você altera a vida das pessoas que moram do lado ali, que dependiam da água, né? Para irrigar seus
as plantações de hortifruti grangeiro, ali tinha plantações grandes de hortifruti grangeiro, né? O pessoal que bebia água, né, do rio, né, que tirava a água do rio, né? Então foi interrompido, né, o fornecimento de água. As pessoas perdem, né, as suas pessoas, a sua família, tem família que perdeu o pai e a mãe, deixou dois filhos, né, órfãos, tá? Estão sendo criados pelos avós, né? Você tem problema respiratório nos períodos secos decorrentes daquele rejeito que vai secando, né? Isso tudo está nesse livro aqui do Polígamo e outros autores também publicados, está na internet, está de graça esse livro, né? Também você tem a questão de suspensão ao longo da bacia dos rios, suspensão de metais que estão depositados lá ao longo dos anos. No caso do Rio Doce, aqui eu estou falando de Mariana, né? Você teve níveis elevados de mercúrio, de arsênio, níquel, chumbo na água. Tá? Os níveis de ferro, arsênio e mercúrio e manganês excederam os limites das diretrizes de qualidade de água. Tá? Estava acima dos limites. Isso é também um trabalho publicado por esse autor aqui e alguns de seus colaboradores. Então, tem referência para tudo isso, né? No caso específico da barragem 1, da B1, paralisou o fornecimento de água para Brumadinho e para Pará de Minas, quando a gente estava vivendo uma crise hídrica aqui também em 2019. Né? Então, ficou Pará de Minas e Brumadinho ficaram sem captar água. Né? Lá no caso de Mariana, o governador Valadares teve que fornecer água mineral para a população inteira, uma cidade de 320 mil habitantes, durante muito tempo. Você imagina o impacto que é isso. Né? Então, além disso, né, você tem um problema jusante, né? Então, prolongamento no tempo contribui para a dispersão espacial desses impactos, né? Corroborando aí aquela definição de trabalho, de trabalho ampliado, né? Então, você tem impactos socioeconômicos, né? Com degradação da atividade econômica, da agricultura, do comércio, do turismo, né? Bem como o aumento da vulnerabilidade social. Brumadinho tem o maior museu a céu aberto do mundo, né? O Museu do Ioti, famoso no mundo inteiro. Ficou paralisado durante um tempão, né? Certo? Você tem um impacto no comércio, no turismo, né? Violento. Também agravamento de doenças decorrentes da perda da renda das pessoas, da perda de moradia, dos laços da comunidade, as pessoas perderam as casas, né? E não só em Brumadinho, em Mariana também aconteceu. O pessoal que pesca, né? Os ribeirinhos, os pequenos agricultores, perderam a sua fonte de renda, né? Não se pesca mais hoje no Rio, no Rio Paraupeba, na região de Brumadinho, não dá para comer peixe de lá, né? E tem, então, esse grupo de ribeirinhos, de pescadores, pequenos agricultores, agricultura familiar, é muito atingido, né? Aumentando o risco de adoecimento, né? E a exposição aos rejeitos, as pessoas que foram expostas, isso é uma interrogação, né? Nós não temos estudo a longo prazo dessas populações que foram expostas a esse rejeito, né? E vai depender muito da forma de entrada no organismo, da idade das pessoas, das comorbidades, das doenças associadas, do estado nutricional, da intensidade da exposição. Está sendo feito um estudo agora, começou e continua um estudo sobre a saúde dos bombeiros, né? Do Corpo de Bombeiros Militar, né? Que mergulhavam lá na lama para resgatar corpos, né? Eu tive lá várias vezes, eu via bombeiro saindo com barro até no pescoço, né? Mergulhando lá para tirar. É uma situação muito triste. Eu não gosto de lembrar, é muito complicado, né? Dessas pessoas que foram expostas. Qual que é a longo prazo, qual que é a consequência? Né? A escassez de água, né? Pessoas não tomavam banho, né? Diminuição da higienização dos alimentos, das moradias, né? Dos próprios indivíduos, né? Então, é um problema das doenças decorrentes da escassez de água, né? Além de estar exposto, né, a doenças de veiculação hídrica, né, como diarreia, hepatite, parasitose intestinais, né? Também tem várias aqui
como eu estou mostrando aqui, tem várias literaturas sobre isso. O outro problema é que as pessoas ficam fragilizadas, né? Então, tem um abuso de álcool, de drogas ilícitas, né? Tentativa de suicídio, violência doméstica, né? Prostituição, exploração sexual, né? Aumentando mais ainda a vulnerabilidade das pessoas, né? O município, né, perde a renda de uma hora para outra, né? Então, há uma vulnerabilidade social muito grande, com impacto na saúde muito grande. Tá? Então, aumentou o uso de medicamentos controlados, tentativa de suicídio. Tivemos todos esses problemas, né? Isso aqui, esse impacto da saúde mental dá um seminário, um congresso, né? Porque tem trauma, as pessoas têm medo, né? Perder as coisas, perder casa, tem gente que está sem casa até hoje, né? Os laços familiares, os laços daquela comunidade são comunidades pequenas, eles se perdem, você perde seus amigos, cada um vai para um lado, né? Então, você tem sintomas de insônia, depressão, ansiedade, né? Tem vários estudos sobre isso, tá? Não vou aprofundar aqui, né? Aqui você vê, no caso de Mariana, aqui de Mariana, o aumento, né, do consumo de substâncias psicoativas. Isso é um trabalho publicado na literatura. Tá? Aqui você vê, né, as pessoas não expostas, a curva de substâncias psicoativas, e depois, e aqui, das pessoas expostas. Então, as pessoas começam a tomar ansiolítico para tentar dar conta da situação, né? É uma tragédia, vamos dizer assim, né? Os grupos mais vulneráveis são crianças, né? Que têm dificuldade de retornar à escola, têm queixas vagas de dor de cabeça, de tontura, né? Os idosos têm mais dificuldade ainda para se adaptar a essas mudanças. O cara tinha a casinha dele lá, perdeu tudo, né? A longa ligação emocional com o local, né? Mariana, o pessoal morava 70 anos lá, né? Era um povoado que estava fazia parte da Estrada Real, que é uma estrada histórica aqui, né? Minas Gerais até o Rio de Janeiro, né? Então, as pessoas sentem... Então, você tem que construir uma rede de apoio muito grande para essas pessoas, né? Para evitar depressão, evitar uma série de problemas, né? Psicológicos, vamos dizer assim. E, como eu disse, há essa questão da dispersão espacial, como eu já disse aí, né? Agrava os impactos socioeconômicos, degrada as atividades econômicas, né? Então, tem esse problema. Para terminar um pouco aqui, eu vou fazer pequenas reflexões com vocês, tá? Antes da gente passar. Nós estamos atrasados. Nós também começamos meio atrasados com os problemas aí da apresentação aqui, né? Isso tem um livro do Lorin Momé, chama eu vou passar para vocês também aqui é um livrinho que está disponível na internet, tá? Vou passar a referência para vocês, né? Durante o curso, eu passo esse livro para os alunos, sem problema nenhum. Então, esses dois autores aqui, o Michel Lorin e o Henri Momé, são dois autores franceses. Eles dizem lá no livro deles: os acidentes são reveladores poderosos das disfunções organizacionais, motores poderosos de reflexão, dados que eles questionam nossa capacidade de análise e diagnóstico. Os acidentes são semeadores de inquietações, porque eles desestabilizam nossas representações sobre a segurança e a prevenção. O que eu estou chamando essa frase, essa expressão aqui? Estava tudo certinho, né? A segurança, os cálculos direitinho, estava, né? Tá? Quando ocorre um negócio desse, todo mundo fala, e agora? Né? Você fica meio assim, pô, será que eu acreditava isso mesmo, né? Esses dados todos, né? E eles, como eu disse, não possuem uma causa única, né? Já disse, estou só aqui terminando, resumindo essa minha reflexão. Eles são fatores acumulados, né? Acho que eu espero ter conseguido mostrar para vocês aqui, né?
Então, são esses fatores que vão se acumulando, né, nesse chamado período de incubação. Eu escrevi com um colega nosso um artigo publicado na Revista Portuguesa Saúde Ocupacional, chama A Incubação de um Acidente Organizacional, né, sobre um artigo sobre Mariana, né? Eu também fiz parte, junto com uma equipe valorosa, digo de passagem, de analisar esse acidente Mariana também, né? A gente, o que a gente chama de incubação do acidente, né? Que vem por decisões técnicas e organizacionais da empresa, né? Eu mostrei para vocês aqui. E também das decisões políticas tomadas ao longo da história. Como eu disse, essa barragem ela começou em 76, ela rompeu 40 anos depois, né? 39 anos depois, 1900. Começou em 1976 e rompeu em 2019. Né? Então, esse período de incubação, né, citado lá no livro do Lohri Monet, significa o aparecimento desses sinais anunciadores. O sistema vai dando pequenos sinais. Tá? Isso, quando a gente analisa acidentes, os engenheiros têm que ter isso na cabeça. Né? Eles vão dando pequenos sinais. E a gente, muitas vezes, esses sinais a gente não valoriza. Tá? São pequenos sinais que a gente não valoriza, eles vão se repetindo, a gente fala, não deu problema, né? Quase aconteceu. Por exemplo, lá em 2018, teve aquele fracking, teve aquele fraturamento hidráulico lá. Foi um sinal. O pessoal, não, nós vamos corrigir aqui, vai resolver, né? Corrigiu e não deu problema nenhum. Aí você vai acostumando com esses pequenos sinais. Você vai normalizando esses sinais. Então, são sinais que ficam, que essa autora aqui, a Vaughan, a Diane Vaughan, ela tem um livro muito legal sobre o acidente da Challenger, certo? O livro, Catatal, eu tenho esse livro, e ela escreveu um artigo também que resume o livro, tentou resumir um livro, que fala que são esses sinais mistos, né? São sinais de um perigo potencial, tá? Deu um sinal ali que vai dar problema. E depois ele normalizou. Ah, não deu problema. Então, você vai acostumando com aquilo. Você vai acostumando, né? Então, a partir desses pequenos sinais, você acha que esses sinais são sinais de rotina. Tá? Ah, não, isso acontece mesmo. A Vaughan analisou o acidente daquele acidente lá do anel, que deu a causa básica, foi a questão do anel de vedação no booster do foguete. Tá? Aquele anel vinha dando sinal de problema há mais tempo. Né? Eles recuperavam aquele anel. Né? E ele vinha dando sinal de alguns problemas. Tá? Mas não, deu sinal, nós reaproveitamos, não aconteceu nada, então vamos dizer assim, nós vamos alargando, né, ou elastecendo as nossas exigências. Tá? A gente passa a verificar, não deu um acidente, não tem problema. Mais ou menos, costumo dizer, mais ou menos o que está com o seu carro. Você está andando no seu carro, a luzinha de freio assim. Né? Aí ela para. Não deu problema nenhum. Então, um pouquinho, no outro dia, daí 2 dias, a luzinha de freio acende de novo. Né? Você não toma. Não, já aconteceu outro dia e não aconteceu nada, eu vou continuar andando com a luzinha de freio acesa, não tem problema. Tá? Aí depois dá de novo. Um dia você perde o freio e bate. Tá? É mais ou menos isso. Da maneira também bem pouco precisa, mas é mais ou menos isso. Então, a partir daí, isso também a Diane Vaughan escreve isso, você normaliza. Isso é normal. Tá? Passo a aceitar, então, aqueles problemas como não desviantes. Porque toda vez que tem um problema, o acidente não aconteceu, então eu vou acostumando com isso. Tá? E aí, os técnicos apresentam essa crença cega nos parâmetros, nas medidas técnicas, pós-pela engenharia e seus paradigmas clássicos. Por isso é que eu digo, né? Você, quando acontece um negócio desse, você começa a questionar esses paradigmas clássicos que existem. Né? A gente conversou com vários profissionais. Né? Então, se esses aspectos não forem considerados, tá? Só mudar o método construtivo de barragem não vai resolver o problema. Você tem que ter um outro sistema que respeite, que analise todos esses
todos esses aspectos. E aí a engenharia de segurança trabalha nisso, certo? Analisando esses problemas. O engenheiro de segurança ele analisa isso, né? Antecipando os problemas, né? Tá certo? Tem que antecipar isso, valorizar esses sinais, né? Porque a tecnologia, os sistemas tecnológicos não são isentos de risco. Eles têm limites, eles têm imperfeições, têm incerteza, né? Isso tem esses dois autores aqui, o Cordes e Pinch, tem um livro muito interessante chamado Golem da Tecnologia, mostrando que tecnologia não resolve todo o problema. Na minha dissertação de mestrado de 2008, eu mostrei isso também, quando eu mostrei a questão de acidente de mineração subterrânea. Minha dissertação de mestrado foi acidente de mineração subterrânea de ouro. De certa forma, eu também mostrei isso. Tecnologia não resolve tudo, né? É boa? É. Mas muitas vezes elas mudam o perfil do acidente, né? Evita um acidente, mas pode originar outro. Isso é que eu estou querendo dizer. Então, tem várias. O Loris Momé também fala isso. O acidente ou quase acidente revela um efeito da cegueira. A gente fica cego, né? A gente não consegue analisar friamente, né? A cegueira, que eles chamam de cegueira da organização, que gera insidiosamente ou deliberadamente. Ou a pressão do grupo. Não, todo mundo está achando que está certo. Será que só eu que estou errado? Né? Eu que estou levantando uma suspeita aqui sem sentido, né? Então, você tem essa chamada de ilusão coletiva, autossugestão. Não, isso não vai ter problema, não, fica tranquilo. Isso aí não vai acontecer. Tá? Pressão psicológica, né? E aí a tendência é que as pessoas se conformem com isso, né? O gestor se conforma, tem uma autoconformidade, conforme o Loris Momé chama, né? Então, isso faz com que as pessoas não queiram tomar uma decisão diferente dos demais do grupo, tá? Para não aparecer como sujeito, o pessimista lá da turma. Tá? Isso que eu estou dizendo sou eu. São esses dois autores aí, aqui, né? O Michel Loris e o Henri Momé. Tá? Isso é um problema, né? No livro do Michel Loris, chama Acidentes Industriais, O Custo do Silêncio, ele tem ele tem um prefácio lá, que cita um autor também, Mendel, que fala: antes de considerarmos os operadores os principais causadores dos acidentes, é possível compreender que eles são herdeiros de defeitos do sistema, criados por uma concepção ruim, uma instalação mal feita, uma manutenção deficiente e por decisões errôneas da direção. Quanto mais afastados os indivíduos das atividades de primeira linha, e assim dos riscos diretos, mais perigosos em potencial para o sistema, né? Quando você está mais afastado lá na empresa, lá na alta direção, tá? Muitas vezes você não consegue avaliar, né, esses problemas, tá? Você não valoriza, né? Por uma série de razões que eu não vou discutir aqui, não nos cabe discutir aqui, sobre isso. Tem vários autores, um artigo que a gente publicou no início desse ano, comparando Brumadinho com Mariana, está publicado na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, da Fundacentro. A gente aborda alguns desses aspectos aí. Não vou entrar, foge um pouco do escopo da nossa apresentação. Então, para concluir, a gente tem que entender os limites dessa tecnologia. Tá? Então, você tem que ter um novo paradigma para a disposição de rejeito, como atualmente é. Mudou agora. Agora a disposição é a seco, não é mais disposição em barragem de rejeito. Tá? Então, é empilhamento a seco. É uma nova tecnologia que já estava disponível há muitos anos, só que ela é mais cara, né? Ela depende é outra tecnologia, né? Nós temos que ter uma mudança no modelo de desenvolvimento, de exploração mineral que vem sendo adotado no Brasil. Empresas que têm minerações que têm minérios com baixo teor, você vai gerar muito rejeito. Tá? Quanto mais pobre o minério, mais rejeito você gera. Nós temos que pensar um pouco se é isso mesmo, né?
temos também de procurar essas decisões, as razões dessas decisões que são tomadas pela organização, tá? Que levam a esses grandes acidentes e da não valorização de seus sinais precursores. Tá? Como é que é isso? Que eu também então, escrevi um artigo junto com 3 outros professores, meu mestre, o professor Carlos Machado, da Fiocruz. Esse artigo está no Prelo, deve sair o ano que vem, né? Que a gente discute essas questões, as decisões organizacionais que foram tomadas, né, nesses grandes acidentes. Né? E no Brasil nós temos vários exemplos. Né? Vários exemplos. Né? E no mundo também tem. Né? Esse livro do Laurent Montmey, ele mostra todos esses grandes acidentes de plataforma, de acidentes de trem que trombou no outro, navio que afundou, né? Quais são decisões organizacionais, né? Além do mais, tem que ser mudado esses critérios de auditoria e de automonitoramento, né? Então, é tudo autodeclaratório, né? Será que tem que continuar assim, né? E ter faz uma autodeclaração, isso é depositado nas agências governamentais, né? E poderia ser de outra forma? São reflexões e conclusões que a gente tira, né? E deixa para vocês aí, né? Também analisar, né? Durante as entrevistas que a gente fez, o grupo fez com vários profissionais muito gabaritados, né? Nós colhemos esse tipo de afirmação aqui. As empresas escolhem e remuneram os auditores que irão emitir os laudos de estabilidade. Será que essa escolha não deveria ser feita por organizações independentes? Né? As empresas procuram alguém que dê a garantia da estabilidade. Né? Empresas, às vezes, não tem um corpo técnico, não tem condições de fazer todos esses estudos. Ela vai contratar alguém. Né? Claro, isso é normal. Normal, né? No mundo empresarial. Né? E teve uma entrevista de um profissional, publicado em 2019, em março. Nós perdemos a nossa fé na estrutura e prática de mercado, de modo geral, atualmente, para averiguar a segurança e estabilidade das barragens. Muitas empresas que faziam esse serviço, essas consultorias, saíram do mercado, né? Porque mudou o sistema. Né? Tem que ter uma revisão desses parâmetros, né? De critério técnico, né? Uma técnica, uma geóloga muito competente, disse, não dá para aceitar um fator de segurança de 1,5. O fator normal, fator aceita até então, era 1,3. Agora passou para 1,5. Mas ela tem segurança até no 1,5. Tá? E essa revisão nos critérios, né, de licenciamento e de fiscalização estatal. As agências de fiscalização, né, instituições de fiscalização, elas têm que ser mais empoderadas do ponto de vista de número de profissionais, né, de capacitação. A Agência Nacional de Mineração tem profissionais muito capacitados, né? Mas são poucos, né? Não dá para fiscalizar 700 barragens que tem em Minas Gerais. Você imagina no Brasil inteiro. Nós temos cerca de 40 barragens no Brasil hoje, tá? A maioria em Minas Gerais, que não tem declaração de condição de estabilidade. Ou seja, não se sabe qual que é a estabilidade dessas barragens. Né? Está na página da ANM, é só vocês procurarem lá. A ANM, ela publica tudo, era uma agência muito transparente, ela publica tudo isso lá, quantas barragens estão sem declaração de condição de estabilidade, sem a DCE. E se não tem DCE, elas automaticamente pedem autorização para continuar operando. Tá? Bom, eu queria parar aqui, porque vou passar para a engenharia de segurança, para a gente terminar a nossa conversa. Eu queria saber de vocês, eu fui muito rápido, é muito dado, eu não tenho a mínima pretensão aqui de esgotar esse assunto para vocês, né? Não tem. Aqui, vamos dizer assim, é só uma pequena amostra, né, dessa questão de barragem para vocês, né? Mas para instigá-los, né? Instigá-las, instigar vocês a estudar isso e verificar o que aconteceu. Eu quero
antes de passar para o próximo tema, que nós já estamos quase acabando, eu queria ver se alguém tem uma dúvida, se quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa, eu fico à disposição. Tá? Tem alguém aí perguntando alguma coisa aí? No chat? Eu não tenho acesso ao chat, tá? Vocês me desculpam. De momento, não, professor, mas o pessoal Tá. pode colocar suas perguntas que a gente vai passando aí. Porque eu não consigo ver. Viu, Renato? O que eu estou apresentando aqui, eu não consigo. Tá? Pode deixar que eu vou lhe ajudando. Tá. Como eu disse para vocês, eu não tenho não tive a mínima pretensão de esgotar o assunto para vocês. Bom, eu queria falar, então, um pouco sobre engenharia de segurança do trabalho e seus campos de atuação, tá? Só para a gente encerrar essa conversa nossa. Inicialmente, eu gostaria de mostrar para vocês esses dados aqui. É dado publicado no chamado Smart Lab, tá certo? O Smart Lab é um site de publicação de acidentes, tá? Que é o Observatório Digital em Saúde e Segurança no Trabalho, tá? É um site da OIT e do Ministério Público do Trabalho, tá? Então, vocês procurarem lá, Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, o Smart Lab, vocês vão ver os dados lá, tá? Nesse estudo, que abrangeu 2012 a 2018, tá? Foram gastos 82 bilhões de reais em benefícios acidentais. Tá? Considerando apenas as novas concessões do período, foram cerca de 30 bilhões, porque os benefícios eles são cumulativos, as pessoas recebem o resto da vida. Então, isso vai acumulando. Né? Isso está sempre entrando. Entra mais do que sai. Tá? Então, está sempre entrando mais benefícios, a Previdência Social tem que pagar mais benefícios. Tá? Segundo dados do Smart Lab, são 350 milhões de dias de trabalho perdido com afastamento temporário por acidente de trabalho. Aqui não estou falando das mortes. Tá? Mesmo, nós temos que lembrar que é um grande número de subnotificação. Tá? Se a gente considerar essa subnotificação, tá? Que não emite a comunicação de acidente de trabalho, etc., essas despesas dobrariam, segundo cálculos aí do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. Tá? E esses dados também não incluem a economia informal, não incluem o trabalhador autônomo, o serviço público, as despesas administrativas, as despesas com ações judiciais, os prejuízos para a família, os prejuízos para a economia como um todo. Né? A Vale fez um acordo com uma ação regressiva que a Vale, que a Advocacia Geral da União entrou contra a Vale para se ressarcir de todas as despesas decorrentes do acidente de trabalho, que o INSS paga, mas ela pode fazer uma ação regressiva. Está na lei. Né? Está na lei desde 1990, 91, aliás. Tá? Então, se for constatado um descumprimento de norma de segurança e saúde, a empresa pode sofrer uma ação na justiça, chamada ação regressiva, para se ressarcir, para que o INSS tenha o ressarcimento das despesas do pagamento da pensão por morte, do afastamento previdenciário. A Vale ela teve que pagar para o INSS 129 milhões de reais. Tá? Mas, em relação às indenizações, os processos que ela está passando, né? Só o governo do Estado de Minas Gerais aqui são 37 bilhões de reais. Tá? Fora outros processos da justiça que ainda estão correndo. Né? 37 bilhões. Tá? Samarco também está com um processo na justiça para o ressarcimento de todos esses problemas. Né? Tá certo? E a estimativa global da OIT, tá certo? Que nós temos uma perda de 4% do PIB, né? Aqui calculado o PIB de 2017, daria 264 bilhões no caso de acidente de trabalho. Então, vocês veem aqui, é só para mostrar a importância de a gente ter
medidas eficazes para a redução dos acidentes de trabalho e das doenças do trabalho. E tem muita gente aqui que está incluído os acidentes e as doenças, né? As doenças do sistema osteoarticular, as doenças do sistema respiratório, silicose, uma constelação de adoecimentos, né? Tá? Então, é só para mostrar a importância de a gente ter uma boa segurança no trabalho, tá? E a gente vai evitar muita despesa, né? E o que é engenharia de segurança do trabalho? Talvez vocês já, não sei se a maioria aqui tem esse conceito, né? Mas para quem não tem, eu vou dar aqui a definição, o que é, tá certo? A engenharia de segurança. Tá? Você fala, eu quero ser engenheiro de segurança. O que é isso? Né? Então, é um ramo da engenharia voltado para a prevenção de acidentes e doenças nos ambientes de trabalho, contribuindo para a otimização da produção por meio da redução dos riscos do trabalho pela eficaz proteção dos trabalhadores. Então, quando você reduz acidentes, você reduz despesa. Então, acidentes, você reduz despesa, você melhora a produção, você otimiza a produção. Então, investir em segurança do trabalho não é despesa, é investimento. Gastar dinheiro com segurança do trabalho não é despesa, tá? É um investimento, né? É igual você investir em saneamento básico. A cada $1 que você investe em saneamento básico, você economiza $3 das doenças decorrentes de não ter saneamento básico. Isso está publicado no mundo inteiro. Então, segurança do trabalho é investimento, tá? Quais são as disciplinas, né, que o curso de engenharia de segurança, que eu estou colocando algumas disciplinas macro, né, do curso de engenharia de segurança do trabalho. O que tem? Quais são essas? Você tem gerenciamento de risco, tá? A higiene do trabalho, que vai, por exemplo, das doenças ocupacionais à toxicologia, né? Toxicologia ocupacional, a legislação, as normas técnicas existentes, né? Uma disciplina de prevenção de incêndio e explosão, a de doenças ocupacionais, né? Noções de doenças ocupacionais, a gestão de materiais explosivos, né? A comunicação, treinamento em situação de risco, a toxicologia ocupacional, que eu já falei para vocês aqui, né? O gerenciamento de risco aqui vai do programa de gestão de risco, do gerenciamento de riscos ocupacionais, agora da nova NR1, né? Ou serviços, e como é que se organiza um serviço de segurança do trabalho e segurança em máquinas, equipamentos e instalações. São os grandes troncos, né? As grandes disciplinas troncos, que são divididas em vários módulos, né? Isso está publicado no site, né? O que é a legislação básica que regulamenta isso? O CONFE-CREA tem várias resoluções, tá certo? Inúmeras, eu não vou citá-las aqui, tá? Mas a primeira delas é a legislação federal, a Lei 74.10/85, que dispõe sobre a especialização de engenheiros e arquitetos em engenharia de segurança e a profissão de técnico de segurança do trabalho e dá outras providências. Essa é a legislação, vamos dizer assim, a guarda-chuva disso. Então, como é que é feita a engenharia de segurança do trabalho? Ela está lá, numa lei federal, tá? Tem um decreto 92.530/85, que regulamenta a lei, né, que fala lá, o engenheiro de segurança, esse profissional, tem lá o currículo, são registrados no CREA, né, no sistema CONFE-CREA, é uma especialidade reconhecida pelo sistema CONFE-CREA. Então, para você exercer essa especialidade, você tem que ter o curso de engenharia de segurança, né? Quais seriam as áreas de atuação, né? Vou dar apenas aqui alguns exemplos, né? A elaboração de relatório técnico, laudos, pareceres técnicos sobre as condições de trabalho, planejamento estratégico em segurança e saúde do trabalho para empresas, né? É uma função primordial, né? Fundamental da engenharia de segurança. Pode atuar na fiscalização do trabalho na Previdência Social, eventualmente, auditoria, tem empresas de auditoria, né? Pode ser empresa de consultoria, auditoria na área de segurança e saúde, nós temos inúmeras empresas que fazem isso, né? Fazer os programas de gerenciamento de riscos, programas de controle médico, etc., né?
basicamente, hoje, a principal norma é a 45001, a OSHA 18001 e a 45001, a ISO 45001, né? E essas normas, tem também as normas de compliance ambiental, e outras normas aí de responsabilidade social, de sustentabilidade, tem várias normas que são atualizadas permanentemente sobre isso, né? O engenheiro de segurança pode atuar no serviço especializado em segurança e saúde do trabalho de empresas, tem uma norma que estabelece a obrigatoriedade das empresas organizarem esse serviço, né? Fazendo, então, os programas de gestão de risco nas empresas, né? Isso tem uma disciplina sobre isso, né? Sobre gerenciamento de risco ocupacional e a gestão de risco das empresas, programas de proteção respiratória, como é que eu vou fazer a proteção respiratória dos trabalhadores, né? Para evitar doenças respiratórias, como eu vou fazer o programa de proteção auditiva, né? O engenheiro de segurança pode trabalhar em serviço de engenharia de segurança em empresas públicas, né? Ter também as consultorias de empresas, como eu falei, e uma outra grande área de atuação é a atuação como perito judicial, né? Nas ações de periculosidade e insalubridade, nas ações da justiça do trabalho, né? Também é uma grande área de atuação, né? Cursos de capacitação, a nova NR1 prevê, por exemplo, capacitação por meio de educação à distância. Essas capacitações têm que ser feitas pelos profissionais qualificados, tá certo? Não tem que ter a qualificação para isso. Os programas, por exemplo, de gestão de risco na construção civil, tem a redação da norma de construção civil, a NR18, né? Nós temos normas regulamentadoras, nós temos 37 normas regulamentadoras no nível da área do trabalho, né? E vai pega mineração, como a 22, pega porto, pega plataforma, trabalho rural, frigorífico, tem uma norma de frigorífico, a NR36, é uma norma que tem que ter atuação presente do engenheiro, né? Então, por exemplo, a nova redação da NR18 prevê que toda obra de construção civil com mais de 20 empregados, tá, tem que ter um programa de gestão de riscos elaborado por engenheiro de segurança. Toda obra de construção com mais de 20 empregados. Então, o campo de atuação da engenharia de segurança é muito amplo. Eu dei aqui apenas alguns exemplos, tá? Bom, é o que eu tinha programado para falar para vocês. Vocês me desculpem, eu estou no meu terceiro dia de Covid, tá? Então, não estou muito legal, mas o compromisso que eu fiz com o pessoal, eu não poderia deixar de responder a esse compromisso, tá? Fica aqui o meu agradecimento pela atenção de vocês. O meu e-mail está aqui, tá? Melhor você entrar em contato comigo por alguma razão, eu estou sempre disposto a ajudar, tá? Bom, eu vou encerrar aqui a minha apresentação e deixar aqui agora, eu programei para falar em 1h20, 1h30, acabou que eu falei mais um pouco. Vocês me desculpem, vamos dizer assim, a rapidez, mas os temas são muito grandes, e eu quero, mais uma vez, agradecer e ficar à disposição de vocês para alguma dúvida, alguma pergunta, que eu puder ajudar vocês, eu estou aqui, tá bom? Eu fico à disposição. Professor? Oi. Então, primeiramente, muito obrigado. O pessoal está agradecendo aqui no chat aqui também. Vocês me desculpam, mas eu estou com febre agora. Não, é uma pena, é uma pena, porque o assunto hoje é muito interessante. Como diz lá no interior, a Covid me pegou. Pegou muita gente, infelizmente. Está pegando muita gente agora no Brasil. Gente, se cuidem. Nós estamos tendo uma outra onda de Covid no Brasil, tá? Que eu estou vendo aqui, trabalho com isso, né? É verdade. Parte da Comissão Estadual da Covid aqui também, da nossa área de fiscalização, né? O grupo estadual só de auditores, né? Sim.
tá pegando feio. Se cuidem, viu? Se cuidem. É. O pessoal Mas eu está fico dizendo com aqui, ó. Legal. O pessoal está dizendo que só tem a agradecer a oportunidade de participar dessa palestra, a linguagem foi clara e objetiva, muito bom, e deu para sentir o gostinho deste universo, né? Eu não entrei em detalhes muito técnicos, né, na Código de Barragem. Tem gente melhor que eu para falar, mas como eu participei dessas análises, 4 análises de rompimento de barragem, acaba que a gente aprende alguma coisa, né? Ah, com certeza.